Esse vídeo é para você, psicólogo infantil ou profissional da área de saúde na infância e adolescência, e também para vocês, famílias, pais, mães, que queiram entender um pouco mais do que acontece no processo de psicologia infantil, de acompanhamento psicológico de crianças e o que a gente não deve fazer no papel de profissionais da saúde da infância e adolescência. Sempre observamos famílias que chegam à clínica em busca de ajuda para elas mesmas e para os seus filhos, o quanto elas se sentem culpadas por esse processo. Se perguntam, o que eu fiz de errado? O que eu deveria ter feito diferente? Será que eu sou a culpada pelos problemas que meu filho está passando nesse momento? Pelo processo de desenvolvimento que precisaria de mais estimulação, né? Ou um acolhimento maior emocional, psicológico, uma atenção maior com relação a isso, quando ele me buscou, quando ele me questionou? Todas essas dúvidas e perguntas vêm à nossa cabeça. E o que eu observo nos profissionais de saúde, muitas vezes, até por a gente ter estudado em artigos científicos, em livros que falam sobre a importância da participação da família e das orientações familiares para o desenvolvimento dos seus filhos, acabam de alguma maneira reforçando esse sentimento de culpa das famílias. O primeiro ponto a ser destacado sobre o que o psicólogo infantil não deve fazer é reforçar essa culpa das famílias. Eles saírem da sessão, da consulta, com um sentimento ainda maior de culpa, de desesperança, de não saber o que vai fazer daqui para frente, porque sente que fez alguma coisa de errado ou inadequado no passado e acham que isso não tem volta. Precisamos pensar numa diferença muito importante entre responsabilização e culpabilização. Sim, nós, pais, somos responsáveis pelos nossos filhos e precisamos pensar o que a gente pode então fazer, ter orientações de profissionais sobre como podemos lidar com alguma dificuldade, alguma questão, algum comportamento mais difícil que o seu filho esteja apresentando, mas a gente não vai trabalhar com esse sentimento de culpabilização porque ele acaba não sendo produtivo. É difícil porque a culpa nos cega, a gente não consegue pensar em algo para promover uma melhora, para promover um acolhimento e para ajudar, de fato, o nosso filho naquele momento. Ponto 2 sobre o que psicólogo infantil não deve fazer nos seus atendimentos e acompanhamentos. Deixar as famílias alheias ao que nós estamos fazendo como intervenções, como planejamentos, como caminhos terapêuticos para as crianças. Precisamos estabelecer uma frequência sobre a participação, sobre consultas com a família, sessões de orientação de pais, sessões de escuta acolhedora e também de recomendações para esses pais sobre a problemática que estão vivenciando com seus filhos. A participação ativa dessas famílias no processo produz uma alteração, uma diferença enorme nos resultados obtidos. Ponto 3. Precisamos sentir qual é o repertório verbal e comportamental das crianças. Muitas vezes a gente acaba agindo de uma maneira mais infantilizada frente a essas crianças. O que eu quero dizer é, a gente acaba falando com uma vozinha, com diminutivos o tempo todo, tratando como se fosse uma criança menor do que ela é. Isso tudo na tentativa de desenvolver um vínculo terapêutico. E essa maneira é extremamente equivocada, porque as crianças precisam ser tratadas de acordo com o desenvolvimento cognitivo delas, o desenvolvimento verbal, as coisas que elas acreditam. Quando a gente está falando de criança pequena, a gente precisa entender qual é o repertório dessa criança, como é que ela fala com as pessoas, como ela se comunica. Quando a gente está falando de adolescente, a gente precisa entender, adentrar o mundo adolescente para a gente conseguir conversar com essa pessoa. Ponto 3, portanto, psicólogos infantis, não precisamos ser infantilizados frente às nossas crianças e adolescentes. Ponto 4, não devemos estabelecer uma relação de verticalidade entre nós, terapeutas infantis, e as crianças. Muitas vezes eu vejo psicólogos infantis caírem em uma armadilha
que é eles entenderem que eles são os adultos da relação, que eles estão atendendo a um pedido dos pais no acompanhamento das crianças e acabam assumindo uma postura de que eu sou o adulto e acabam assumindo uma postura de que eu sou o adulto e eu tenho que dizer para essa criança o que é certo e o que é errado, o que é aprovável e o que não é aprovável. Vejo relatos de psicólogos infantis que se utilizam de verbalizações e de orientações diretas, como você não pode bater no seu amiguinho, né? Você não pode comer coisas que não são saudáveis, você tem que obedecer a mamãe e o papai. E esse tipo de intervenção não se configura como uma intervenção terapêutica. O que a gente precisa fazer é estabelecer uma relação de horizontalidade com essas crianças, no sentido de que eu compreendo, eu sou adulto nessa relação, mas eu consigo acessar os seus sentimentos, pensamentos e iremos então pensar juntos na melhor maneira de resolver essa problemática que você está vivenciando. Quinto ponto, não devemos acessar diretamente a demanda trazida pelos pais quando a gente percebe que essa criança não está preparada para isso. Nesse caso, a gente está movido, nós estamos sendo motivados a fazer isso, muitas vezes por conta de uma ansiedade nossa, enquanto profissional, para resolver o problema. A gente acaba dando um tiro no pé, muitas vezes. A gente precisa sentir que a criança está preparada, o quanto ela está preparada, o quanto ela está aberta para que a gente possa acessar, conversar, fazer intervenções direcionadas ao problema que ela está trazendo. E além disso, abrir os nossos ouvidos e o nosso coração para permitir que essa criança traga para a gente o que realmente está causando sofrimento, o que está incomodando, o que ela queria que fosse transformado na vida dela. Utilizem esse vídeo para que vocês possam consultar sempre que necessário essas 5 orientações sobre o que não devemos fazer enquanto psicólogos infantis ou profissionais que trabalham com crianças e famílias. Tchau, tchau!